Às vezes, descansar parece errado, como se parar fosse sinônimo de desistir, como se o mundo fosse girar mais rápido só porque a gente desacelerou. Mas o que acontece na verdade é que a alma começa a respirar. Eu precisei aprender, e ainda estou aprendendo, que o descanso não é um prêmio depois do dever cumprido, é parte do propósito. Sabe quando você sente culpa por descansar? Como se pausar por um momento fosse sinônimo de estar atrasada, de ser improdutiva ou até mesmo preguiçosa? Eu já vivi muito isso e eu confesso pra você que até hoje eu preciso cuidar muito dessa vozinha dentro da minha cabeça que insiste em dizer que eu não posso descansar. Eu preciso me cuidar o tempo inteiro para não dar ouvidos a essa voz, porque se depender dela, eu não paro nunca. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu quero que você saia daqui hoje aprendendo a descansar e entendendo que a pausa é essencial para uma vida com cada vez mais intenção, cada vez mais propósito e cada vez mais presença. A gente aprendeu a medir o valor do nosso dia pela quantidade de coisas que a gente faz. É como se a gente chegasse no final do dia medindo a quantidade de checks que a gente foi dando naquela listinha interminável de coisas para fazer. Mas existe uma outra forma de viver. É uma forma em que a gente entende que o descanso não é uma recompensa, mas é uma forma de viver com propósito. Por muito tempo eu me sentia culpada quando eu parava, até mesmo quando eu tinha um momento planejado para esse descanso. Ficava sempre uma vozinha dentro da minha cabeça que falava assim: você ainda não fez o suficiente, ainda tem coisas para serem feitas. Não só coisas de trabalho ou afazeres, né, na minha casa, mas coisas até mesmo para mim. Então, eu não sabia muitas vezes o que fazer com aquele descanso, porque sempre ficava uma vozinha me lembrando das coisas que eu também queria fazer por mim. Então, quando chegava um momento em que eu simplesmente poderia descansar, né, que meu corpo estava pedindo essa pausa, a minha cabeça ficava o tempo todo: "Por que que você não lê aquele livro que você já quer ler há tanto tempo e não lê? Por que que você não assiste aquele filme? Por que que você", e ficava sempre assim, tanta coisa, tantas possibilidades de coisas para serem feitas, que eu acabava não conseguindo descansar. E a minha cabeça ficava o tempo todo com esses pensamentos, e parece que o descanso mental atrapalhava o descanso físico, porque eram tantos lembretes das coisas que eu precisava fazer e que eu poderia fazer com esse tempo, que era como se simplesmente descansar e relaxar fosse uma perda de tempo. Sim, descansar, gente, também é um ato de fé, sabe? É você se permitir esse relaxamento, esse desfrute, entender que tem um tempo certo para cada coisa, assim como as estações do ano, né? A gente tem o verão, o outono, o inverno, a primavera. Nós também temos as estações. A gente tem um momento de fazer, um momento de trabalhar, um momento de executar, um momento de, enfim, de demandas, e também existe um momento do descanso, do equilíbrio. Na Bíblia, e eu gosto de trazer algumas passagens da Bíblia aqui, não como uma estudiosa da Bíblia, e muito menos como uma pessoa religiosa. Eu não sigo nenhuma religião, mas eu leio a Bíblia como uma busca de conhecimento, né, desse livro sagrado e atemporal. Eu acho que tem muita coisa que a gente aprende quando a gente se abre para a Bíblia, né? Não com esse viés religioso, mas realmente com essa vontade de aprender sobre a vida. Para mim, a Bíblia é um manual da vida, sabe assim? E tem uma passagem na Bíblia que eu gosto demais, que Jesus vai dizer o seguinte: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. essa passagem, ela me lembra sempre de que descansar
também faz parte do propósito, porque Jesus fala nessa passagem, né, que o jugo que ele dá pra gente é leve. Eu vou colocar aqui na tela a imagem de um jugo para você entender o que que era usado, que era esse jugo, que era para dividir o peso entre os bois. Ele fala para que todos que estão cansados e sobrecarregados possam ir até ele para receber o descanso. Então, o descanso também está na Bíblia, é essencial, também faz parte, também é importante, sabe? Se permitir receber essa leveza. A gente precisa ter essa pausa, esse respiro, para que a gente possa criar coisas novas, para que a gente possa ter insights, para que a gente possa de fato florescer, sabe, e produzir mais. Então a pausa ela é essencial para que a gente possa continuar esse ciclo de produção, continuar esse ciclo de execução de tarefas, continuar esse ciclo de ideias, de criações. Até falando da Bíblia também, né, a gente tem no Antigo Testamento, isso é muito falado, no Novo também, mas sobre o sábado. O sábado é o Shabat, que é o dia de descanso, né, o dia sagrado para se conectar com Deus, para realmente ter esse momento de descansar, de comunhão, de presença. Então, é entender como essa orientação, né, que até mesmo a Bíblia traz para a gente, e reforçando, não trazendo esse viés religioso, mas um viés realmente de busca de autoconhecimento, de busca de como viver melhor, viver de uma forma mais alinhada, né, com algo maior. Então, até mesmo a Bíblia, o tempo todo, ela nos mostra, Deus nos mostra o quanto é importante a pausa. Deus também descansa no último dia da criação, então ele também quer que a gente descanse, que a gente tenha um momento em que a gente produz e depois a gente desfrute daquilo que a gente produziu. E eu acho que essa passagem ela traz muito essa importância do confiar. Confiar que não é sobre a quantidade das coisas que eu faço. E muitas vezes até buscando provar o nosso valor. Eu acho que é confiar que é mais do que o que eu faço, mas o quanto eu me entrego, o quanto eu me permito receber essa leveza, receber esse descanso, o quanto eu me sinto merecedora. É como na natureza, né? A gente tem um momento de plantar, um momento de colher, um momento de esperar florescer. E nós também somos natureza, então o descanso também é parte desse florescimento. E aí, sem esse tempo, tudo vira obrigação. Como se não fizesse sentido. Por que eu tô fazendo tanto, correndo tanto, se eu não consigo desfrutar? E eu sei que para muitas pessoas é difícil mesmo, principalmente mulheres com filhos, com muitas demandas, mas nem que seja uma micropausa na sua semana, um momento para você simplesmente tentar realmente silenciar a mente e desfrutar até mesmo com seus filhos, né, caso você tenha filhos, com seu marido, com seu companheiro, sua companheira, porque até nesses momentos, se a gente parar para perceber, muitas vezes a gente não está presente, a gente está ali, às vezes você está, sei lá, num momento com seu companheiro, com a sua companheira, e a sua cabeça está pensando nas coisas que você tem para fazer, momento em que você não consegue desfrutar, você não consegue estar presente, porque você está acostumada a o tempo todo pensar no que você precisa fazer e a mente ela te rouba dessa presença. E quanto mais você se permite desfrutar, quanto mais você se permite pausar e descansar, mais presente você começa a ficar na vida, com as pessoas que você ama. São esses momentos que vão marcar a sua vida e que são esses momentos que você vai lembrar, muito mais do que as coisas que você ticou na sua lista, os momentos que você vai lembrar são esses momentos de pausa, de relaxamento, de descanso. E é por isso que você precisa se permitir viver isso. Eu acho que quando a gente começa a entender o descanso como parte do propósito, como algo que até Jesus falou pra gente, que a gente merece viver, que é possível viver, que é possível viver uma vida leve, que é importante viver assim, a gente começa a parar de sentir culpa por descansar. Então é como um exercício, quanto mais a gente se permite, quanto mais a gente faz, mais isso vai sendo natural pra gente, sabe? E eu falo isso, né, no lugar de uma pessoa que sempre teve muita dificuldade de pausar. Eu sempre tive essa vozinha ali o tempo todo na minha cabeça. Mas quanto mais eu comecei a me permitir descansar, a me permitir fazer essas pausas e a entender que isso era importante para mim, que era importante para o meu crescimento, para o meu florescimento, hoje eu tenho muito mais facilidade de viver esses momentos e eu consigo desfrutar muito mais, com muito mais presença.
Se essa mensagem fez sentido para você, já compartilha com alguém que também está precisando desse respiro hoje e dessa pausa tão importante para que a gente possa cada vez mais viver uma vida com mais propósito, com mais leveza e com mais presença. Um beijo e até o próximo vídeo.